E aí, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geriatria. E hoje a gente vai falar de um assunto que vem caindo bastante nas provas de vocês, que é a violência e maus tratos contra os idosos. Então, vou falar para vocês um pouco como é que se configura isso, como que é a legislação e, principalmente, o que vocês têm que saber, como proceder nesses casos, quando que você tem que desconfiar de violência e maus tratos, que a gente sabe que é muito comum na nossa rotina como médico e principalmente de posto de saúde. Bom, o que diz o Estatuto do Idoso? Então, em 2003 foi feito um estatuto específico para o idoso, garantindo aí o seu bem-estar físico, psíquico e social. E o artigo 4 dessa lei de 2003, ele dispõe que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Tá? Então, a lei deixa bem claro que é violência, negligência também, discriminação, crueldade, opressão, mas engraçado que tudo isso é muito subjetivo, O que é violência, o que é agressão, o que é opressão, às vezes fica muito difícil da gente configurar isso dentro da lei. Bom, e diz o que no artigo 19º? Os casos de suspeita ou confirmação, isso aqui é muito legal. Sabe por quê? O médico, ele não é delegado de polícia. Se você encontra o idoso e você vê, suspeita que ele está sendo negligenciado ou que ele está apanhando de alguém da família, a sua suspeita é suspeita, você não precisa investigar, você não precisa acarear as pessoas. Você denuncia isso à polícia, porque quem vai fazer essa investigação é o delegado. Felizmente, somos só médicos. Então, já diz a lei que na suspeita ou confirmação de maus tratos, sendo que essa confirmação, como isso aqui é crime, a confirmação ela é feita pela polícia mesmo. Serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde. Então, profissional da saúde é obrigatório comunicar. Tá? A população ela pode comunicar. Agora, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, deve, é dever, é crime não comunicar. Tá? A quaisquer dos órgãos, autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. Mas isso daqui é uma coisa muito difícil. Por quê? Eu vou contar para vocês algumas histórias que eu já vivenciei. Então, tem uma idosa de 83 anos de idade, que ela morava sozinha, e ela teve uma fratura de fêmur, não tinha ninguém da família para cuidar dela, e ela foi abrigada pela vizinha. Então, foi abrigada pela vizinha, a vizinha pediu uma equipe de saúde para perguntar o que deveria ser feita com a idosa acamada, a equipe foi lá, orientou num primeiro momento, e aí, de repente, em todas as visitas domiciliares, via-se que a idosa estava com a fralda suja, perguntava sobre medicação, eu não tomo porque faltou no posto, porque não foi comprada a medicação, ou a idosa reclamava que estava passando fome. Então, fez-se a suspeita aí de negligência e maus tratos contra essa senhora de 83 anos. E aí, você vai fazer o quê? Vou chamar a polícia para investigar, No geral, a melhor coisa a se fazer é chamar alguém da família. Então, chama assistente social vai tentar localizar alguém da família. No caso, localizou-se um filho dessa idosa, que morava muito longe, que se dispôs a pegar a idosa e cuidar dela, e depois descobriu-se que essa família abrigou ela para ficar com o dinheiro da aposentadoria, e o dinheiro da aposentadoria não estava sendo aplicado para o bem dessa paciente. Então, o assistente social conseguiu resolver a questão e aí não precisou, Aí depois sim você notifica para a polícia. Porque o que pode acontecer? Então, eu vou contar para vocês um outro caso. Um paciente de 79 anos, ele era acamado e ele era cuidado pela esposa.
A esposa dizia que ele era muito violento, ele era demenciado, que ele era muito violento, muito agressivo com ela e dava muito trabalho. Ela também era idosa, tinha, se não me engano, 75 anos. E o que ela fazia? Ela ministrava psicotrópicos a mais por conta própria para ele ficar mais calmo. E ela falava isso para a gente. Ah, não, eu dou mesmo porque ele é muito agressivo, ele grita, ele já me bateu, né, porque tem a violência contra os idosos, mas às vezes o idoso também é violento. Né? Ele já me bateu e aí eu dou mesmo a medicação, porque eu sou sozinha com ele, eu não aguento mais, né, ficar com ele. E aí foi orientado, foi feito contato telefônico, visita domiciliar, e mesmo assim ela continuou com essa conduta de supermedicá-lo com psicotrópicos. A assistente social tentou contato com os filhos, e nenhum filho apareceu e ninguém se propôs, né, ninguém da família se propôs a ajudar. Então, o que foi feito? Aí sim foi feita uma denúncia policial por maus tratos ao idoso. E o que essa mulher fez? Pegou o marido, mudou de cidade e a equipe de saúde perdeu o contato. Então, é muito delicado, porque se você denuncia, muitas vezes você perde o contato e aí você não está ajudando aquela família. E muitas vezes você também precisa ajudar o cuidador. Então, sempre é legal você tentar contato com mais algum familiar, dizer que está sendo difícil cuidar, tentar uma abordagem com a assistente social, ao invés de fazer a denúncia. Se for muito gritante, tem que fazer isso, e a denúncia também. Por isso que eu falei que isso daí é uma coisa muito delicada. Bom, o Estatuto também diz que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Olha, eu estou vendo que a minha vizinha está batendo no idoso, eu estou vendo que eu fui visitar numa casa de repouso a minha avó e eu vi que a outra idosa estava sendo maltratada. Tá? Então, todo cidadão tem o dever de proteger o idoso. O que é maus tratos? O que é isso? É um ato único ou repetido, então pode ser uma vez ou várias, ou ausência de ação, que seria negligência, não trocou a fralda e faz dermatite, ou ausência de ação apropriada que cause algum dano, sofrimento ou angústia. Isso aqui é importante, que ocorra dentro de um relacionamento de confiança. Ou seja, é a esposa que cuida do marido, é o filho que cuida da mãe, é a cuidadora que cuida do idoso em casa, é a funcionária da casa de repouso. Então, dentro desse relacionamento de confiança. Porque se você está lá na rua e assalta um idoso e machuca ele, aí não é esses maus tratos que são configurados aí pelo cuidador mesmo do idoso. Aí é um outro tipo de crime, o crime de assalto. Existem vários tipos de maltrato. Maltrato físico, que é bater, empurrar, apertar o braço, para com isso, chacoalhar a cabeça. O psicológico ou emocional, por que você não morre logo? Você só dá trabalho aqui, ó. Você não está vendo que você está atrapalhando a família toda? Seu burro, você não lembra do que você comeu ontem? Tá? Isso tudo, há maus tratos também. Financeiro ou material, muito comum. Aliás, aqui no Brasil, o que tira uma pessoa da linha de pobreza é ter alguém com aposentadoria dentro de casa. Então, muitas pessoas abrigam idosos para que aproveite a renda da aposentadoria, não com idoso, mas para sustentar o núcleo familiar inteiro. Muitas vezes também a pessoa quer interditar o idoso para os atos da vida civil. Significa o quê? Falar que aquele idoso não é capaz mais de gerenciar suas contas, de tomar decisões relacionadas à sua vida financeira. Então, o idoso é interditado e é nomeado um curador para cuidar da sua vida financeira. E muitas vezes esse curador, ao invés de usar o dinheiro para o bem do idoso, utiliza para o seu próprio bem ou de outras pessoas da família. Isso também é maus tratos. Isso é muito comum. A maior reclamação de negligência e maus tratos de idosos entre homens é aqui, no psicológico e emocional e no financeiro. As mulheres reclamam mais de maus tratos físicos, as idosas. Tá? Maus tratos sexual, que é um tipo de agressão física também, que é você forçar uma pessoa idosa a manter relação sexual quando ela não quer. E a negligência. Eu vou cuidar da minha avó, bota no quartinho de empregada lá longe,
coloca o prato de comida lá, se ela comer, comeu, se não comer, não comeu, não vai cortar carne, nada, vai lá, tira, fecha a porta, e deixa ela lá sem contato com as outras pessoas, sem uma adequada higiene, sem uma alimentação que ela consiga comer, tá? Então tudo isso é configurado maus tratos. E muitas vezes é difícil da gente diferenciar maus tratos de acidente, né? Chega um idoso aqui, né? Quebrou a mão, o que aconteceu? Caiu da escada, né? Bom, como é que foi essa queda da escada? É muito importante você perguntar tudo isso. E chega um idoso aqui, dessa maneira que falou, caiu da escada, essa lesão condiz? Não, parece que esse idoso apanhou bastante. Esse aqui pode ter caído da escada, né? Porque está com a lesão só no braço. Agora, esse daqui com essa cara desse jeito, né? Ele realmente apanhou e não caiu da escada. Então, é importante a gente ver se a história que a pessoa e o familiar conta condiz com os tipos das lesões. Quando é que a gente vai desconfiar de maus tratos? Múltiplas lesões, estágios diferentes de evolução, né? Então, eu já vi idoso com queimadura, e tinha queimadura recente, antiga, porque o idoso gritava, um idoso demenciado, ficava o dia inteiro, e aí a cuidadora pegava o ferro de passar roupa e lesionava. E aí você tem aí lesões antigas, lesões recentes, tá? E aí, como é que aconteceu isso? Sabe o que é, doutora? É que ele, às vezes, sai, e aí eu estou lá com o ferro de passar roupa, aí ele escorrega no ferro e se queima toda hora. Não faz sentido. Tá? Estado nutricional precário, que você vê que a pessoa não está se alimentando direito e também o cuidador não se preocupou em procurar um médico para alguma orientação quanto a isso. Más condições de saúde e higiene, falta muito no médico, falta consulta. O idoso muito retraído na consulta, a minha filha que fala, por isso que importantíssimo, consulta geriátrica, primeiro você vê o idoso, mesmo que ele não te dê muita informação, o idoso sozinho, depois você vê o idoso com o acompanhante ou o acompanhante sozinho, se você preferir. Mas sempre em consulta médica, veja o paciente sozinho, para ver se ele tem alguma coisa para te contar, se ele fica mais à vontade. Tem acompanhante que não deixa o idoso ficar sozinho. Então, você já tem que prestar atenção, será que está acontecendo alguma coisa? Tá? E aí, obviamente, né, queixas de sangramento vaginal ou anal inexplicáveis. Né? Tá sangrando, e você não vê que tem uma hemorroida ou alguma outra coisa que explique esse sangramento. Então, quando tem isso, você vai desconfiar. E aí, sempre perguntar para o idoso de uma forma direta, né, sem constranger nada. Olha, você está sendo bem cuidado? Você quer reclamar alguma coisa comigo? Está te faltando alguma coisa? Alguém está te machucando? Sempre de uma forma direta para você ficar sabendo. Não pergunte nunca assim, ninguém está te machucando, né? Não está acontecendo nada, né? Está tudo bem, né? Porque aí você força o idoso a concordar com você e não se abrir. Quem é a vítima? Quem são as pessoas mais agredidas? Geralmente mulher, até porque mulher, a gente já viu em várias aulas, que ela tem uma sobrevida maior. Então, é normal que ela seja mais dependente e demande mais cuidados aí em sua velhice. Idade avançada, quanto mais idade tem o idoso, mais trabalho ele dá. Saúde muito debilitada, dependência funcional, pessoas que coabitam, idoso que mora na casa do neto, na casa da filha, e a filha não tem estrutura para cuidar, nem emocional, nem financeira. Alterações de comportamento, aquele idoso mais agressivo, que grita, que não é legal, que reclama de tudo. Então, essas são as pessoas mais vulneráveis a serem vítimas de maus tratos. Com problemas financeiros, às vezes a família não consegue cuidar do idoso, mas também não tem condições financeiras de colocar em uma casa de repouso, em algum abrigo. E a desarmonia familiar, aquele cuidador que tem doença mental, que bebe. Então, esse é o perfil aí da vítima, geralmente mulher, idosa e com doença mental e acamada. Tá? E o agressor? O agressor, como na agressão infantil, geralmente é o familiar ou o cuidador, tá? Ou seja, quem está muito próximo, que se sente sobrecarregado, que não aguenta mais. Então, também é uma agressão, aquela pessoa que não aguenta mais trocar o lençol de fezes do idoso, porque já trocou 5 vezes no dia, aí escapa de novo, fezes. Ai, mãe, de novo, mas que saco! E dá um tapa.
Isso é maus tratos por alguém sobrecarregado. Está tudo errado, por isso que eu falo que muitas vezes convém você chamar uma assistente social e tentar ver se tem alguém da família que possa ajudar o cuidador. Afinal de contas, a profissão de cuidador de idoso é a profissão mais desgastante que existe. Tá? O agressor, o uso de substância química, com doença mental. É muito comum cuidador com doença mental, porque a pessoa não consegue trabalhar, então vai cuidar da avó, vai cuidar da mãe, que não tem experiência nenhuma, nunca passou por aquilo, né? E com história prévia de abuso. Então, aquele cuidador que já agrediu alguém, ele é mais propenso a agredir também, ou que já agrediu uma criança, ou que já agrediu algum idoso. Então, esse é o perfil aí do agressor. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque imagina só, né? Quando a gente fala de violência familiar, da mulher denunciar o marido, já tem um monte de mulher que fica com medo, fala, eu não vou denunciar o meu marido, para o meu marido ir preso. Agora imagina como que é um idoso denunciar o filho. Eu vou denunciar meu filho? Então o idoso, ele fala muitas vezes para você, eu não vou denunciar a minha filha. Coitada, ela trabalha tanto, ela está tão cansada, eu não quero que no final da minha vida a minha filha vá presa. Então existe uma subnotificação da violência e agressão contra os idosos, porque os idosos não querem falar muitas vezes e muitas vezes também não conseguem falar, porque já estão demenciados, já estão acamados e não conseguem expressar esse tipo de violência, o que está acontecendo com eles, ok? Vamos dar uma olhada no que está caindo aí sobre isso nas provas? Um homem de 82 anos é atendido em unidade de saúde da família com suspeita de receber maus tratos. Que medida deve ser tomada pelo profissional que o atende? Então, cuidado, gente. Eu falei para vocês chamar assistente social, mas a gente sempre tem que denunciar a polícia. Você chama a assistente social, resolve aquele problema para o idoso não sumir com o familiar e tem que notificar a polícia, tá? Na prova, sempre notificar a polícia. Eu estou falando para vocês aí na vida, que às vezes você só notificar a polícia se não resolveu o problema daquele núcleo familiar. Então, vamos lá. Chamar um familiar para averiguar a suspeita? Não, porque quem é que mais agride idoso? Familiar e cuidador. Agendar nova consulta para obter confirmação? Sim, aí está morto na próxima consulta. Solicitar exames laboratoriais para comprovação? Hemograma vai mostrar se a pessoa apanhou ou não. D, solicitar que a assistente social da unidade de saúde da família faça uma visita domiciliar? Tá? Olha, você pode até usar assistente social, mas aí tem que ser na hora. Pode até ser uma visita domiciliar, mas a sua obrigação como médica é notificar a autoridade responsável pelo bem-estar e segurança do idoso. Obviamente, você vai fazer essas duas últimas, tá? Mas a prova quer saber se você sabe que é sua obrigação como médico denunciar. Então, a gente fica com a alternativa E. Mais uma. Quando se suspeita de maus tratos a um idoso, vemos que algumas características são mais prevalentes com relação à vítima, a quem sofre agressão. Assinale a alternativa que as contém. Quem é a vítima de agressão? Idade avançada? Sim. Família grande? Sim. Todo mundo morando junto? Morar sozinho? Não. É coabitar. Dependência funcional? Sim. Ser homem? Não. A mulher a gente já viu que é mais vítima de agressão. Morar sozinho? Não. Ser mulher? Sim. Dependência funcional? Sim. Alteração de comportamento? Sim. Lembra que eu falei? Mulher, idosa, acamada, com doença mental, demenciada. Ficamos com essa. Desarmonia familiar? Sim. Excesso de recursos? Não. Excesso de recursos resolve, né? Coabitação? Sim. E, idade avançada? Sim. Desarmonia familiar? Sim. Interdependência funcional? Independência funcional? Não. Tá? Geralmente é o idoso dependente, então a gente fica com a alternativa C, ok? Então, gente, preste bastante atenção nesse tema, que é um tema novo e que está começando a aparecer para vocês nas provas. E certeza que agora vocês não vão mais errar, ok? Fico por aqui e nos vemos numa próxima.